Tório, por gentileza. Oi, tudo bem? Alô? Olá, Estão me deputado. ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar, por favor. Desculpa que eu estava no telefone. Já é para mim ler o relatório? Alô? Pode, fa De pode, preferência. pode falar, deputado. Estamos lhe ouvindo. Bom, antes de ler o relatório, eu queria dizer assim, primeiro eu queria parabenizar o deputado Jerônimo, né, pela brilhante proposição. Nós sabemos, né, da questão de arrecadação do país, mas nós sabemos que o agronegócio não pode parar. Então, essa proposta de educação e controle vem, de certa forma, para colocar luz, né, numa questão aí da questão do fundo rural. Eu peço vênia para pular o. Eu vou direto ao voto. Trata-se da proposta de fiscalização e controle do PFC número 30 de 2019, de autoria do deputado Jerônimo Gordo, apresentada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que visa a realização de ato de fiscalização e controle nos valores cobrados aos produtores rurais, por meio da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção agropecuária e contribuições acessórias para as outras entidades, bem como o formato de cobranças dos agricultores e empresários rurais. O principal foco do ato de fiscalização e controle está no passivo da contribuição do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, bem como das contribuições acessórias. A fim de esclarecer da transparência acerca da legalidade e constitucionalidade das referidas ações, a PFC encontra-se instruída com os seguintes documentos: a ata da 6ª reunião ordinária, audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura em 9 de abril de 2019, com a presença de Cristiano Lins de Moraes, procurador junto de gestão da dívida ativa da União e do Fundo de Garantia, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, representado o ministro da Economia, Marcos Flores, o auditor fiscal representando a Receita Federal do Brasil, Eduardo Sampaio Marques, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA Vanir, diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade da Advocacia Geral da União. B. Apresentação do senhor Marcos Flores, representante da Coordenação de Arrecadação e Cobrança da Receita Federal do Brasil, disponibilizada na Comissão de Agricultura em 9 de abril de 2019. Apresentação do senhor Cristiano Lins de Moraes, procurador de adjunto da gestão da dívida ativa da União, do Fundo disponibilizada na Comissão de Agricultura em 9 de abril de 2019. Histórico da legislação do Fundo Rural, disponibilizado pelo Escritório de Advocacia Ricardo Afonso Advogados. E ata da 38ª reunião ordinária, audiência foi realizada na Comissão de Agricultura 25 de setembro de 2019, com a presença de Francisco Erismar, coordenador-geral de Crédito Rural e Normas, do Ministério da Economia. Cristiano Lins de Moraes, procurador adjunto de gestão da dívida ativa da União e do Fundo Ativo. Procuradoria-Geral da Fazenda, PGFN, Rafael Dornelles Feller. Gerente do Departamento de Produtos e Garantia do BNDES, Rodrigo Teles Pires. Gerente do Departamento de Canais de Distribuição e Parcerias do BNDES, Cláudio Figueiras Pacheco Moreira. Chefe do Departamento Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural e Poagro do Banco Central do Brasil. E Wilson Vaz de Araújo, diretor de Crédito e Estudos Econômicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Apresentação do senhor Wilson Vaz de Araújo, diretor de Crédito e Estudos Econômicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, disponibilizada na Comissão de Agricultura em 25 de setembro de 2009. A PFC em tela foi objeto de relatório prévio, cuja proposta de implementação foi aprovada por unanimidade por esta honrosa Comissão de Agricultura e Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária ocorrida em 12 de dezembro de 2019. Execução da PFC. Conforme relatório prévio aprovado por esta comissão, o plano de execução e metodologia de avaliação consistiam nos seguintes pontos: audiências públicas com autoridades do Poder Executivo responsáveis pela apuração e cobrança do passivo rural, audiências públicas com especialistas em questões previdenciárias e rurais, audiências públicas com representantes do setor rural, requerimentos de informações aos órgãos competentes sobre o atual passivo do Fundo Rural, requerimentos de informações sobre o volume de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural e respectivos valores arrecadados. Cumpre esclarecer que um conjunto de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e a prorrogação do Covid-19 no âmbito da Câmara dos Deputados limitou os trabalhos desta comissão, prejudicando a integral execução do referido plano. Considerando, porém, que a questão do passivo do Fundo Rural constitui controvérsia jurídica, volto a dizer, foi por um voto de diferença no Supremo, já amplamente debatida e de conhecimento dessa casa, e que
A demora na elaboração da implementação de soluções vem causando prejuízos irreparáveis ao regular exercício da atividade de milhares de produtores rurais. Entendemos que os documentos já disponibilizados em audiências públicas ocorridas no âmbito desta honrosa comissão, especificamente para discutir esse tema, cumprem os requisitos para integrar a análise e indicação de propostas de encaminhamento, auxiliando no processo de conclusão dessa demanda. Breve histórico. O artigo 25 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre a contribuição previdenciária do produtor rural, pessoa física, destinada à Seguridade Social. A emenda constitucional número 20, de 1998, definiu que o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rurais, o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Já a Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou a Lei 8.212, de 91. Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade formal da contribuição ao Fundo Rural, em virtude da exigência de lei complementar para que a instituição de nova fonte de custeio para a Seguridade Social. Em 2011, por meio de outro julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade da contribuição social rural foi reiterada. Tais decisões afastaram a cobrança da referida contribuição previdenciária. Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recorreu dessa decisão, argumentando que a Lei 10.256 de 2001 entrou em vigor após a emenda 20 de 98, que autoriza a cobrança da contribuição sobre a receita bruta. Analisando esse recurso, em março de 2017, o STF considerou constitucional a cobrança, alterando a jurisprudência. Essa mudança de entendimento gerou um passivo de grandes proporções para os produtores rurais em todo o Brasil. O senhor Cristiano Lins de Moraes, em audiência pública realizada no dia 9 de abril de 2019, afirmou que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, a fim de equacionar o passivo do Fundo Rural, o governo editou o MP 793, de 2017, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural, o PRR. Apesar da MP ter perdido a vigência, o Congresso manteve o PRR, por meio da Lei 13.606, de 2018, fixando a data limite de adesão ao programa até 31 de dezembro de 2018. Contudo, o programa não teve número significativo de adesões. Item 2. Estimativa do passivo tributário. Em audiência pública realizada em 25 de setembro de 2019, o senhor Cristiano Lins de Moraes apresentou dados sobre o estoque da dívida e o resultado do programa de regularização. De acordo com o representante da PGFN, havia até agosto de 2019 o montante de passivos inscritos na dívida ativa da União, relativos ao Fundo Rural, da seguinte ordem: em cobrança, 7 bilhões 590 e mais um pouco, parcelado, 3 bilhões, garantido, 229 bilhões, suspenso por decisão, 184 bilhões. Outra proposta de encaminhamento. Verifica-se que o objeto da realização deste ato de fiscalização e controle está centrado no vultuoso passivo gerado em desfavor de produtores rurais, em face de decisões conflitantes emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, num lapso temporal de 7 anos. Os dados disponíveis revelam que o estoque desse passivo tributário é muito significativo e pode, no limite, inviabilizar a continuidade das atividades de inúmeros agricultores que, sabiamente, trabalham com margens estreitas de rentabilidade. Devemos ainda considerar a realidade econômica atual, a desorganização das cadeias produtivas, com efeitos dramáticos, especialmente sobre os médios e pequenos produtores rurais. Em audiência pública realizada em 9 de abril de 2019, o senhor Vanir asseverou que a Advocacia Geral da União efetua a cobrança do passivo do Fundo Rural em consonância com as decisões da STF. Segundo o convidado, porém, o tema é político e pode ter uma solução legislativa, próprio advogado-geral da União. Nesse contexto, entendemos que o melhor equacionamento do problema, em análise, passa por uma atuação dessa Casa Legislativa e principalmente por essa comissão, no sentido de esclarecer os limites dessa obrigação previdenciária, de forma a restabelecer a segurança jurídica e o equilíbrio financeiro necessário ao bom desenvolvimento das atividades agropecuárias, no sentido de promover o adequado desígnio dessa questão, com o amparo do artigo 61
inciso 4º, combinado com o artigo 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, esta comissão poderia oferecer projeto de lei prevendo a remissão dos passivos tributários do Fundo Rural gerados pela mudança de posicionamento do STF repentina. Verifica-se, porém, que já se encontra em tramitação o projeto de lei 9.252 de 2017, de autoria do nobre deputado Jerônimo Gordo, que propõe a extinção dos referidos débitos tributários. Cumpre destacar que o PL 9.252 de 2017 teve requerimento de urgência aprovado em 5 de 12 de 2018, estando, portanto, em condições de ser incluído na ordem do dia para apreciação do plenário desta Casa nos termos do regimento interno da Câmara dos Deputados. O voto. Em razão do exposto, conclui-se que as informações disponibilizadas à Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento sobre os passivos tributários relativos ao Fundo Rural são suficientes para delinear as causas e consequências que justificaram a adoção dessa PFC. Nesse sentido, submeto meu voto pela aprovação do presente relatório final, pelo envio de ofício à presidência da Câmara dos Deputados, informando sobre as conclusões desse ato de fiscalização e controle e sugerindo a inclusão da ordem do dia do PL 9.252 de 2017, que altera o artigo 25, parágrafo 6º da Lei 8.212, de 24 de julho de 1981, pelo arquivamento do PFC. Presidente, eu só gostaria de fazer uma consideração final. Nós sabemos, né, que foi uma decisão apertada, enfim, nós sabemos que adentramos na pandemia, está tendo uma certa insegurança jurídica. Nós sabemos também que o governo quer arrecadar, eu entendo isso. Até quando o Paulo Guedes disse da questão do imposto de renda, eu concordo. O problema, presidente, é que nós não temos um plano, né? Nós temos que saber que antes da pandemia não foi apresentado nenhum plano, nós não temos nenhum plano econômico, né? O senhor Paulo Guedes está perdido, né? O governo, de certa forma, com a questão da BR avançou no Senado, tirou urgência, traímos os caminhoneiros e não podemos trair os agricultores. Eu, como ex-presidente dessa comissão, né, peço aos pares. Eu sei que o governo, de certa forma, não quer, mas eu queria dizer, qual que é o plano que o senhor Paulo Guedes apresentou para o pequeno e médio agricultor? Qual que é o plano que o senhor Paulo Guedes apresentou agora para o combate à pandemia? Vocês acham que a economia vai voltar daqui 3, 4 meses? Se a gente imunizasse toda a população, nós vamos ainda precisar ter auxílio emergencial. O problema é que se fala muito em arrecadação, mas, na verdade, não tem um plano estratégico para determinados setores, nesse caso específico, em tela, para o pequeno e para o médio. Então, cabe a essa Casa Legislativa, de certa forma, remediar isso. É uma obrigação nossa. Peço aos colegas que se sensibilizem. Sei daqueles que são governo, que são independentes, oposição, mas agora não é uma questão de ser oposição, governo ou independente. É uma questão de sobrevivência do pequeno e do médio agricultor. Muito obrigado, presidente. Agradeço o relatório, deputado Fausto. Coloco em discussão o relatório final do relator. Eu gostaria, presidente. Deputado Jerônimo, com a palavra. Bom, primeiro quero cumprimentar o deputado Fausto, né, pelo relatório apresentado.